Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a medida provisória 936 que o governo publicou ontem no Diário Oficial, e uma medida bastante objetiva, né? Que tem um significado e uma orientação muito clara. É uma medida para preservar emprego e renda. Ou seja, o governo está socorrendo, né, buscando socorrer as empresas e os empregados, fazendo a preservação de emprego e renda. E para que isso aconteça, a gente tem duas medidas possíveis nessa medida provisória, que estão disponibilizadas então aos empresários e aos empregados, né, para que a gente possa manter emprego e renda. Essas duas medidas são a redução proporcional de jornada de trabalho e salário, na mesma medida, né, proporcional, redução de jornada e trabalho, ou a suspensão dos contratos. Então, nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre essas duas medidas e tentar trazer algum esclarecimento ou uma orientação para vocês, para que a gente possa implementá-las nos nossos negócios e na nossa vida empresarial. A medida de redução de salário e jornada, da redução proporcional de jornada e salário, ela nos permite, segundo a medida provisória, 3 escalonamentos: a redução de 25%, de 50% e de 70% da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário. Nestas situações em que o empregador passará a reduzir 25%, 50% ou 70% do salário e da jornada de trabalho, preservando, isso é importante, preservando o salário hora, então é necessária essa proporcionalidade, o governo irá socorrer com o percentual da redução calculado sobre o teto do seguro-desemprego a que esse funcionário teria direito. Então vamos fazer um cálculo, uma simulação. O funcionário recebe R$3.000, por exemplo, e a gente reduz 50% da jornada de trabalho e do salário. O empregador passará a pagar, então, R$1.500. Esse funcionário teria direito ao teto do seguro-desemprego. O teto do seguro-desemprego é R$1.813. Então, esse funcionário que recebia R$13.000 e teve a redução de 50% da jornada de trabalho, vai também perceber 50% do teto do seguro-desemprego, que no caso será de R$906,51. Então, recebe 50% do empregador e recebe 50% do teto do seguro-desemprego que o governo vai alcançar. E aí a gente está falando então de uma composição desse funcionário que recebia R$3.000, ele vai passar a receber, na composição entre o que ele receberá do empregador e o que ele receberá do governo, R$2.406,51. Então essa passará a ser a renda desse funcionário a partir da redução que for contratada com ele. É importante dizer que esta redução de jornada de trabalho e de salário, ela pode ser feita, segundo a MP, por até 90 dias. Então, esse contrato que deverá ser feito com o funcionário, ele poderá vigorar por até 90 dias. Importante registrar que reduções menores do que 25% não terão auxílio do governo. Então, as reduções autorizadas pela MP são de 25% da jornada e do salário, de 50% ou de 70% proporcionais, então, entre jornada e trabalho. Redução menor não terá auxílio do governo. E reprisando, então, as reduções naqueles percentuais terão a contrapartida no mesmo percentual da redução, calculado sobre o teto do seguro-desemprego a que esse funcionário teria direito. Então, este contrato ele pode ser feito de forma individual com os funcionários que ganhem até R$ 3.135 e também para aqueles funcionários que ganham acima de R$ 12.101,12. Para estes é possível que os contratos de redução
de jornada e de salário seja feito individualmente. Para os demais, ou seja, para aqueles que ficarem entre a faixa de R$ 3.135 e R$ 12.101, somente será possível implementar a medida de redução de salário e de jornada mediante convenção ou acordo coletivo. A outra medida que está à nossa disposição é a medida da suspensão do contrato de trabalho. Diferentemente, então, da primeira, que permite a redução proporcional de jornada e salário, a suspensão prevê a absoluta inexistência do trabalho, ou seja, vai se prestar para aquelas situações em que um contingente de funcionários não irá trabalhar. Isso é muito importante porque qualquer trabalho, mesmo que remoto, ou qualquer tempo à disposição da empresa, ou qualquer tarefa que esse funcionário vier a fazer, nós estaremos cancelando, ou seja, automaticamente será cancelada esta medida de suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho, então, ela poderá ter um auxílio do governo, ou seja, o funcionário passará a receber um auxílio do governo para aquelas empresas que faturaram até 4 milhões e 800 no exercício de 2019, o governo irá auxiliar para os contratos dos funcionários que estiverem suspensos com 70% do teto do seguro-desemprego que esses funcionários teriam direito, devendo a empresa pagar a título de ajuda compensatória os 30% do salário base do funcionário. Então a empresa permanece, nestes casos, pagando 30% do salário base dos seus funcionários, porém a título de ajuda compensatória, ou seja, sem repercussão tributária e trabalhista, uma vez que o contrato está suspenso, e contrato suspenso não gera efeitos. E o governo paga, então, 70% com base no teto do seguro-desemprego a que esses funcionários teriam direito. Esses funcionários que vão estar com os seus contratos suspensos. O período da suspensão do contrato, ele pode se estender por até 60 dias, no máximo 60 dias. Enquanto a medida de redução de jornada e salário pode se estender por 90 dias, a suspensão dos contratos ela pode se estender por um período menor, então somente por 60 dias. Poderia haver uma pergunta aqui no sentido de que se é possível eu suspender o contrato e depois aplicar a medida de redução de jornada e de trabalho e salário. Sim, é possível, desde que respeitados esses limites, ou seja, a suspensão do contrato por até 60 dias e a redução de jornada e salário por até 90 dias. A composição dos dois não poderá passar dos 90 dias e, se eu intercalar entre um e outro, deveremos respeitar o máximo de 60 dias para a suspensão dos contratos de trabalho. Importante ressaltar que no caso da suspensão do contrato de trabalho, também se faz necessário a manutenção dos benefícios dos colaboradores, ou seja, vale alimentação, sacola econômica, plano de saúde, esses benefícios que a empresa tem implementada, a norma, a MP está nos dizendo que mesmo no período de suspensão dos contratos de trabalho, esses benefícios deverão ser mantidos aos funcionários. Independentemente da modalidade adotada, seja ela a suspensão do contrato de trabalho ou a redução proporcional da jornada e do salário, é importante ressaltar que estes contratos que deverão ser firmados com os funcionários deverão ser apresentados a eles com 2 dias de antecedência. Esta é uma obrigação que a medida provisória nos traz. Então é importante que as empresas se preocupem a disponibilizar estas alterações de contrato para os seus funcionários e a comprovação de que isso está sendo feito com ao menos 2 dias de antecedência. Nessa linha, a ressalva que a gente faz aqui é da importância da agilidade nesses encaminhamentos, porque na verdade nós estamos correndo contra o tempo. Ainda não vieram as medidas do governo
que irão nos explicar de forma clara como vai ser o encaminhamento, né, da empresa para o governo para que esses benefícios sejam gerados. Mas é importante que a gente tenha estes contratos então firmados, inclusive porque a medida provisória nos exige encaminhá-los ao sindicato da categoria. Né? O sindicato, de alguma forma, vai acompanhar este procedimento. Então, se faz necessário uma agilidade para que a gente tenha a possibilidade de o funcionário receber esse benefício no próximo 5º dia útil, digamos assim, que será o dia da sua próxima remuneração. Até porque a medida provisória também fala que o governo terá 30 dias, né, da apresentação, da comunicação destas alterações contratuais para fazer o pagamento. Então, muito fácil a gente entender, né? Já estamos aí na folha de pagamento de abril, né, referente a março, e seguido a gente vai ter a próxima folha de pagamento, e esses 30 dias são o tempo que o governo nos requer para ele poder fazer o pagamento dos benefícios aos funcionários. Então a gente precisa ser ágil nestes encaminhamentos. Uma outra situação que se aplica para as duas medidas é que o recebimento do benefício não vai alterar em nada, numa eventual rescisão de contrato, não vai alterar em nada o direito do funcionário a receber o seguro-desemprego. Então, embora ele esteja recebendo um benefício que é calculado sobre o teto do seguro-desemprego, no caso de uma eventual rescisão, não vai fazer com que ele perca qualquer tipo de direito do seguro-desemprego. Falando em garantia, inclusive, estas medidas, uma vez aplicadas, elas vão gerar garantias de emprego a estes funcionários. E estas garantias de emprego, elas vão perdurar pelo período dos contratos, ou seja, pelo período da suspensão ou pelo período da redução de jornada e salário, e também por um período mais equivalente ao período em que esses contratos forem feitos. Então, se a redução de salário e jornada perdurar por 90 dias, por mais 90 dias, esses funcionários que foram afetados por essa medida vão ter uma estabilidade no emprego. Da mesma forma, no caso da suspensão do contrato. A suspensão for feita por 60 dias, após isso, por mais 60, estes funcionários serão estáveis, ou seja, não poderão ser demitidos sob pena de pagarmos algumas multas e valores que estão aí previstos na medida provisória. Em qualquer modalidade que a empresa adote, seja ela na suspensão dos contratos ou também na redução de jornada e salário, é possível que o empregador, de forma deliberada, possa complementar a remuneração desses funcionários com uma ajuda compensatória. Importante registrar que essa ajuda compensatória não terá reflexos nem tributários e nem trabalhistas. Então, nós estamos falando de uma ajuda que vai direto no bolso do funcionário e ela não terá qualquer repercussão tributária. Então, esse é um outro benefício que a medida provisória está trazendo para todos nós. Mais um ponto importante é o fato de que qualquer funcionário que seja afetado por essas medidas, por uma destas duas medidas, que receba qualquer outro benefício previdenciário, excluídos aqui os casos de pensão por morte ou de auxílio-doença, estes funcionários não terão direito ao auxílio do governo. Então, os aposentados, né, ou funcionários que percebam qualquer outro tipo de benefício da Previdência, ou mesmo o seguro-desemprego, porventura estejam recebendo seguro-desemprego, eles não terão direito ao benefício da medida provisória. Ainda é importante dizer que os funcionários que possuem contratos de trabalho intermitente, né, eles receberão um único benefício, por mais que tenham vários trabalhos intermitentes, eles receberão um único benefício de R$600. Este é o alcance, digamos assim, que a medida provisória está trazendo. Ainda é importante registrar que, diante de toda esta necessidade de registros dos contratos de trabalho, das negociações com os funcionários,
dos avisos aos funcionários e também dos percentuais de redução de jornada e de trabalho, que pela MP estão limitados aos percentuais de 25%, 50% e 70%, e também pela necessidade, ou seja, pela referência que a medida provisória faz à informação que deve ser prestada ao sindicato da categoria, é importante pensarmos na possibilidade de negociações coletivas, né? Seja via convenção ou via acordo, para que estas regras possam ficar mais claras e para que todo esse fluxo de informação e de registros possa se tornar mais célere, para que possamos então atingir os objetivos, que são os objetivos da própria medida provisória, que é preservar de fato os empregos e a renda desses funcionários. Na verdade, nós estamos correndo contra o tempo já, né? Porque as empresas já estão paradas, uma grande maior parte das empresas, os negócios estão parados ou, no mínimo, muito desaquecidos, né? E essas medidas, então, se fazem necessárias para que a gente possa, de fato, evitar as demissões que são tão caras do ponto de vista financeiro, né? E tão difíceis depois de serem recompostas, porque lá na frente, a gente espera que isso passe, vai passar, lá na frente a gente precisa estar com as nossas empresas funcionando e com o nosso corpo de funcionários à disposição para uma retomada que esperamos todos seja uma retomada com a mesma intensidade da parada que nós tivemos, né? Algo abrupto, brusco, forte, e a gente espera que a retomada mantenha essas mesmas proporções e a gente precisa estar preparado para elas. É por isso, pessoal, que a gente traz aqui de forma muito rápida, né, uma medida provisória nova, que nós sabemos ainda tem vários questionamentos, e a gente procura responder esses questionamentos também com base em todo o arcabouço jurídico que nós temos à nossa disposição, os princípios, inclusive, da justiça, do direito do trabalho, em que pese nesse momento nós estejamos vivendo um momento de exceção, um momento de força maior, de calamidade pública, e que exige de todos nós interpretações mais flexíveis, né? Que é o que traz, de certa forma, essa medida provisória e os outros atos que têm sido publicados aí pelo governo federal. E que a gente precisa fazer bom uso deles para atravessar essa ponte nesse momento tão delicado da nossa vida e das nossas empresas. Pessoal, quero agradecer a atenção de vocês, dizer que é sempre um prazer a gente poder estar interagindo aqui, né? E de fato a presença de vocês é muito importante para nós. Tá bem, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês, é um prazer. Tchau, tchau.